Nesse vídeo aqui eu tô assinando meu atestado de nerd. Eu sou o Edu, e caso você não me conheça, seja muito bem-vindo a esse canal onde eu vou fazer questão de falar como você não deveria gastar R$ 400 pra jogar isso aqui. Se você tá existindo na internet pelos últimos dias, você provavelmente viu que lançou o jogo do Esquadrão Suicida. Você não perdeu muita coisa se você não tiver visto, pode ficar em paz. Antes de tudo, eu queria destacar que vou focar muito na história do jogo. Eu não vou deixar de falar sobre o jogo em si, afinal, se fosse pra história ser o maior foco, ele seria um filme, mas isso não significa que tá liberado fazer a besteira que fizeram com todo o universo que foi desenvolvido desde 2013. Que caso vocês não saibam, esse jogo se passa no mesmo universo da franquia Batman Arkham. Essa Arlequina é essa Arlequina, esse pistoleiro eu vou explicar já já. Dito isso, acho que eu não preciso falar que vai ter spoiler, mas vai por mim, não muda muito na sua vida saber a história do jogo do Esquadrão Suicida. Talvez eu até te livre de algumas decepções. Como o foco do vídeo é identificar o quão ruim ou o quão tanto faz ficou a história do jogo, eu queria mostrar minha autoridade com bacharelado em séries da CW e também ter visto os filmes da DC dos últimos anos. E entendendo o quão triste é ver isso, cinema. A premissa do jogo, que tá literalmente no título, é matarmos a Liga da Justiça, já que o Brainiac, o único vilão utilizado nos jogos da Liga da Justiça e solução fácil pra responder o porquê que teríamos que matar a Liga da Justiça em um jogo, tomou obviamente o controle da mente dos integrantes da Liga. Nesse jogo são 5, descartando a Mulher Maravilha. Ela se torna um personagem que seria resistência, tá ali de vez em quando pra falar algo sábio e reaparece daqui a 5 horas pra morrer. Nossos protagonistas são essa turminha do barulho, formado por Arlequina, Tubarão Rei, Pistoleiro e Capitão Boomerang, o que me parece ter virado um padrão de equipe de histórias de herói. O jogo é focado no multiplayer e até demais, e com isso eu quero dizer que o jogo inteiro é conectado no servidor online, ou seja, caso ocorra algum erro e tenha que desligar os servidores, até quem só joga single player não vai poder jogar. E o motivo de eu estar dando uma situação tão específica é porque aconteceu. Muito obrigado, Rocksteady Studios. Na execução, até parece divertidinho, mas se você quiser colocar em peso o valor que tem chamar seus amigos pra jogar qualquer um desses jogos aqui, ou chamar eles pra jogar Esquadrão Suicida, vira motivo de boas risadas. Algo de muito positivo que eu tenho que falar sobre o jogo é o quão incrível a localização e os diálogos do jogo ficaram. Principalmente quando são esses 4 conversando. Tem algum problema mental, tubarão? Só ansiedade mesmo. Não se torna cansativo de maneira nenhuma, me lembrou muito Guardiões da Galáxia. É fisicamente impossível. A localização dos heróis também, eu fiquei muito interessado em ouvir as falas, por mais que não acrescentasse muita coisa às boss battle, que já eu chego nesse ponto, caralho, ficaram muito boas. Mantiveram a maior parte dos dubladores clássicos e não tem como não falar que todos deram aula aqui. Sem falar que é incansável ouvir o Guilherme Briggs fazendo Superman, é maravilhoso. Sobre os cenários, eles existem. Boss Battle são bem... ok. Dentro do jogo faz sentido, todas as Boss Battles são baseadas em atirar, pular e nada foge muito disso. Os desafios nunca são grandes e nunca te passam aquela sensação de nossa, é uma boss fight contra o homem mais rápido do mundo. Claro, tudo tem que ter uma desculpa pra ocorrer. Em situações normais você nunca iria ver isso aqui acontecer se não houvesse uma maneira de nerfar os heróis. Já que se essa luta realmente acontecesse sem uma limitação pra eles, o que aconteceria seria tipo... Então, basicamente, como exemplo, o Lanterna Verde é derrotado com a força dos anéis da Legião do Medo. O Flash tem a sua força de aceleração enfraquecida. O Superman tem a Kryptonita dourada. E o Batman tem... A maneira que os heróis são derrotados é completamente broxante. Ah, mas essa é a ideia, os heróis serem derrotados da mesma maneira que os vilões, eles não precisam de mortes gloriosas e... Cala a boca, você vai me falar que você tá satisfeito vendo isso aqui acontecer? Você sentiu alguma satisfação por ter derrotado o Flash? Olha se ele cai que nem um boneco. O Batman visualmente é foda, eu não consigo tirar a imagem do Batman do futuro da minha cabeça quando eu vejo esse design. Mas essa é sem dúvidas a que leva o prêmio de Boss Battle mais preguiçosa dos últimos anos, tornando o estilo de Boss Battle muito mais interessante até em It Takes Two. A luta acontece sob efeito do gás do medo, e por mais que eu ache que fazer a luta assim por um dos 3 estágios seria sim muito interessante, derrotar o Batman dessa maneira é ridículo. Ver a história de uma saga de jogos se encerrar dessa maneira é tão triste.
E por mais que o jogo inteiro seja muito sensal, talvez isso tenha se tornado o seu maior problema. No fim de tudo, você só se questiona o porquê de uma história tão bem construída acabar dessa maneira. Todos esses aspectos tornam todas as lutas do jogo um completo matei esse herói, ok. Vamos pro próximo, até você chegar no boss final e ver ele virar o Flash roxo e depois morrer da maneira mais ridícula possível. Tudo quando se trata dos vilões se torna muito interessante, porém infelizmente pouco explorado. O jogo tem cerca de 3 horas de cutscene e o primeiro boss battle só vem acontecer na metade do jogo. O início parece uma introdução gigante que apresenta os vilões e não só o quarteto principal, mas também o Pinguim, a Era Venenosa, o Homem Brinquedo, ou melhor, o Moleque Brinquedo, também faz a gente ter um interesse gigante naquele personagem, porque ele é muito carismático. E também o Chip, que eu demorei pra associar que esse Chip é esse Chip. Eu amei o visual dos vilões e a forma que introduziram eles, mas a existência deles é ignorada até chegar perto do final do jogo. O completo oposto dos heróis, que não são nem um pouquinho aprofundados dentro do jogo. E por um lado até faria sentido, a gente conhece os heróis, a gente tá muito acostumado a ver esse lado deles, mas ainda assim dá aquela sensação de que tá faltando algo. A única morte memorável pra mim é a morte da Mulher Maravilha, que é visualmente muito bonita. E a que mais chega perto de causar um nossa, ela morreu. E isso nem entra no tópico de morte pós-boss battle, porque a Mulher Maravilha ainda não é uma vilã. E esse pistoleiro é muito pica. É um dos visuais mais bonitos do game, mas como o pistoleiro foi disso pra isso? Essa é uma resposta que nem eu nem você precisava ou de verdade se importa em saber. O máximo que você vai achar são fitas da Argus ao longo do jogo, do atual pistoleiro tentando entender quem era o outro cara. Se era um farsante, um variante de outro universo ou alguém só tão bom quanto ele. E ao longo dos áudios ele deixa bem claro que ele sentiu que era ele. Mas ao questionar o Lex Luthor da Terra 2, o Lex Luthor disse que provavelmente o pistoleiro dele morreu durante a dominação do Brainiac. No fim, isso virou uma incógnita. Ninguém nunca vai saber quem era aquele pistoleiro. E, sendo sincero, ninguém se importa. Isso tudo se torna tão sem sentido que eu tenho certeza que ninguém questionaria nada se só tivessem colocado Pistoleiro Negro e com esse novo visual e tivesse ficado quietinhos, bem quietinhos. Eu vou abrir um espaço desse vídeo pra falar que essa Amanda Waller é a menos odiável da história. Meu amigo comparou ela com Gus Fring, e não tem como não falar que realmente se assemelha um pouquinho. No fim, o jogo se torna meio que sem emoção. Por mais que em parte o objetivo seja esse, não é pra você sentir um completo peso na morte dos personagens, já que isso é brincado até dentro do jogo, você sempre vai ver o Esquadrão Suicida brincando de alguma maneira após um dos heróis morrerem. Mas o que atrai de verdade pra esse jogo é você saber que você vai ter batalhas contra a Liga da Justiça. E elas ocorrerem dessa maneira e terem uma finalização dessa, faz você esperar muito que o próximo chefe seja muito mais interessante. E ele não é. No geral, esse não é o pior jogo do mundo. Eu me diverti até que consideravelmente vendo a história do jogo. As cenas dos heróis são poucas, mas quando eles aparecem, eles completamente roubam a cena, principalmente no caso do Flash ou do Superman. É claro, a crítica não vem do jogo ser horrível ou tá cheio de bug ou coisa do tipo. A crítica vem muito em partes do jogo se passar dentro do universo de Batman Arkham, o que não vai mudar nada no seu dia a dia. Mas o meu ponto não é que vocês deveriam se importar com isso, mas talvez tenha como você gastar esse dinheiro com algo que vai te divertir de uma forma muito mais interessante. Espera um pouquinho pra jogar, não precisa pôr na sua lista de prioridade. Ou não também, né? O dinheiro é seu, se você quiser comprar Pepsi Man, você pode comprar. Resumo da ópera. O Tubarão é o melhor personagem. Eu não duvido que daqui a um ano esse jogo esteja nos mensais da PSN, custando 70% a 80% do valor. Eu demorei tanto pra editar esse vídeo que agora, com quase 2 meses de lançamento, o jogo já tá com 40% de desconto. Eu profetizei. É isso, amigos. Até a próxima. Preciso de um cigarro. Eu preciso de mais terapia.